Isso é absolutamente terrível. Não muito tempo atrás, eu achava que era a pessoa mais feliz do mundo, mas acabei me metendo em um grande problema. Eu já nem sei mais quem é meu inimigo. Olá, pessoal. Meu nome é April, tenho 14 anos e perdi a fé nas pessoas por causa de um erro que eu cometi. Meus pais e eu frequentemente discutíamos porque não nos entendíamos. Eles controlavam cada passo que eu dava, não me deixavam sair tarde, nem dormir na casa de alguém. Mas o mais importante, eles simplesmente odiavam meus amigos. Toda vez que eu saía para passear com eles, minha mãe tinha um ataque. Uma vez, ela até me trancou em casa e se recusou a me deixar sair. Eu chorei por 2 dias inteiros porque tinha perdido o aniversário da minha amiga. Por alguma razão, meus pais pensavam que meus amigos eram criadores de problemas, inimigos ou uma má influência para mim. Aquela manhã foi uma das piores da minha vida. Passei metade da noite chorando em meu travesseiro por causa de outra briga que tive com a minha mãe. Não acordei nem com um despertador e quase me atrasei para pegar um ônibus para ir para a escola. Talvez tudo tenha acontecido por causa da briga. Ou talvez minha insônia fosse a culpada. Assim que entrei no ônibus, meus olhos se fecharam. Eu nem percebi quando caí no sono. Acordei em um filme de terror. Bem, eu estava em alguma garagem, mas levei um susto antes de perceber isso. Porém, mesmo percebendo onde eu estava, não me senti mais calma. Eu estava a caminho da escola, mas então me vi trancada em um ônibus sozinho no escuro. Dei a sorte de ter uma lanterna comigo. Então, pelo menos, não quebrei o nariz tentando apertar todos os botões do ônibus para sair do veículo. Depois que eu saí, desabei de novo, porque não reconheci nada ao meu redor. Eu estava em alguma rua. Tinha uma casa estranha. Não sabia onde estava, nem o que eu estava fazendo ali. Uma senhora idosa saiu da casa e explicou o que havia acontecido. Acontece que o motorista do ônibus não notou que eu ainda estava lá. Como sempre, ele levou os alunos para a escola e depois foi para uma cidade próxima para visitar seus parentes. A mulher estava dizendo algo sobre um hospital, mas eu realmente não prestei atenção nela. Eu estava mais interessada em outra coisa. Eu estava em outra cidade. Eu estava prestes a pedir ajuda àquela senhora quando ela bateu a porta na minha cara. E então, descobri que minha aventura tinha tudo para dar errado, porque eu não tinha dinheiro, não conhecia a cidade e os pedestres não estavam interessados em salvar uma adolescente solitária. Como se isso não bastasse, meu celular tocou no meu bolso e morreu. Eu não conseguia nem imaginar o que meus pais fariam comigo se eu não voltasse da escola na hora certa. Eu estava com muito frio. Eu só queria um pouco de comida e voltar para casa. Eu também estava com muito medo, porque não tinha ideia do que deveria fazer. Eu simplesmente me escondi em um ponto de ônibus e comecei a chorar. Mas aparentemente milagres acontecem, porque eu fui salva no final. Um cara veio até mim e se apresentou como Alex. Quando soube que eu estava com problemas, não virou as costas para mim. Primeiro, ele me comprou um hambúrguer numa cafeteria ali perto e depois me levou até a rodoviária e me colocou no ônibus. No entanto, quando percebi que de alguma forma havia sido salva, o desejo de voltar para casa desapareceu repentinamente. O pensamento de que haviam problemas esperando por mim voltou e arruinou meu humor. Se gritassem comigo apenas por estar 1 hora atrasada, o que eu seria agora? Mas então, não havia ninguém. Cheguei em casa à noite, mas não havia luzes nas janelas, nenhum policial com cachorros, nada disso. Os carros dos meus pais também não estavam lá. A julgar pelas latas de lixo vazias, eles não voltaram para casa desde que saíram no início da manhã. Então, eu apenas entrei silenciosamente e fui para a cama. De manhã, descobri que ninguém tinha realmente notado meu desaparecimento. Meus pais tiveram alguns problemas no trabalho, então eles tinham coisas mais importantes com que se preocupar. Eles não tinham a mínima ideia da minha pequena aventura, mas eu realmente precisava contar a alguém sobre isso. Então eu pensei, por que não contar aos meus amigos? Claro, esse seria nosso grande segredo. Eu os convidei para darmos uma volta e todos amaram a minha história. Eles disseram que minha aventura foi muito legal. Afinal, eu tinha andado em uma cidade estranha e voltado para casa completamente sozinha. Além do mais, não fui repreendida e até conheci um cara legal. Sim, deixei de fora a parte sobre chorar e ficar apavorada com a ideia de estar perdida para sempre. Do ponto de vista deles, meu pesadelo realmente parecia uma grande aventura que qualquer um gostaria de viver. Eu sobrevivi sozinha, não sobrevivi? Voltei para casa sozinha, não voltei? Quanto aos detalhes, de que eles importam afinal? Além disso, o Alex, o cara que me ajudou, me mandou uma mensagem no mesmo dia. Ele me perguntou como eu estava e então sugeriu que continuássemos trocando mensagens, já que eu morava em outra cidade. E foi assim que toda a história deixou de ser um pesadelo e passou a ser uma história romântica. Mantivemos contato.
No início, eram algumas mensagens de texto por dia, mas uma semana depois, eu literalmente não tirava os olhos do celular. O Alex acabou sendo o cara mais doce e incrível de todos os tempos. Ele era tão legal, interessante e engraçado. Ele me contava várias histórias sobre ele, me elogiava, me desejava bom dia e boa noite todos os dias e ficava repetindo o quão triste ele estava por haver quilômetros entre nós. Percebi que realmente gostava dele, e não como um amigo, e que eu realmente gostaria de estar com ele, ou de, pelo menos, encontrá-lo novamente. Além disso, mostrei as mensagens às minhas amigas, e elas disseram que logo ele se cansaria disso e encontraria outra garota que morasse perto dele. Mas o que eu poderia fazer? Só falar com ele com mais frequência. E então, tomei uma decisão. Se a distância era o problema, por que eu não poderia ir até ele? Afinal, eu já tinha feito isso uma vez e foi divertido. Bem, quase. Mas agora eu sabia exatamente para onde iria e quem eu encontraria lá. E eu estava 100% certa de que ele estaria esperando por mim. Decidi me preparar adequadamente. Quebrei meu cofrinho, me maquiei, me vesti lindamente e até consegui convencer o motorista do ônibus escolar a me levar com ele. Eu disse a ele que precisava ir até lá para visitar meus parentes. Eu mentalmente me dei um prêmio pelas minhas habilidades de espionagem, porque meus pais não desconfiaram de nada, de novo. Tudo acabou bem. O Alex me encontrou no ponto de ônibus e fomos dar uma volta. Fiquei tão feliz em vê-lo. Na vida real, ele era ainda mais bonito do que eu lembrava e era muito fofo. Foi o melhor encontro da minha vida. Caminhamos pela cidade, de mãos dadas, conversando e rindo. E, em seguida, fomos a um café e continuamos o encontro em um ambiente mais romântico. Eu tinha certeza que ele definitivamente me beijaria, e eu estava realmente ansiosa por isso, já que seria o meu primeiro beijo. Em certo momento, eu realmente precisava ir ao banheiro. E quando voltei, percebi que o Alex havia sumido. Eu pensei que ele também tinha ido ao banheiro, mas por que deixar nossas coisas sozinhas? Foi quando percebi que não havia nada na mesa, nem dele, nem meu. Alguém nos roubou? O que estava acontecendo? Decidi esperar pelo Alex. Era a cidade dele. Ele era mais velho e provavelmente saberia exatamente o que fazer. Fiquei sentada naquele café por 3 horas. Foi só quando começaram a me olhar de lado que percebi que o Alex não viria. Não houve nenhum ladrão misterioso. Só o Alex, que me abandonou e pegou minha bolsa com todo o meu dinheiro e meu celular. Eu estava muito magoada. Eu realmente acreditei que ele gostava de mim, mas, ainda pior, eu não tinha dinheiro para pagar o nosso almoço. E a garçonete já tinha vindo até mim umas 5 vezes, perguntando se eu queria que ela trouxesse a conta. A certa altura, percebi que não podia mais ficar sentada e simplesmente fugi. Esperei até que todos não estivessem olhando, então pulei da mesa e corri para a saída. O guarda correu atrás de mim e quase me alcançou, mas no último momento, consegui me esconder em um beco. Depois disso, passei muito tempo chorando por causa daquela humilhação. Eu fiquei sem dinheiro e sem celular, mais uma vez. Só que agora, eu não esperava por um milagre. Eu já tive o suficiente. Eu só queria ir para casa. Assim como da última vez, os pedestres não deram a mínima para minha solidão e infelicidade. Eu me aproximei de todos que passavam, tentando conseguir um celular emprestado. Eu só queria ligar para os meus amigos e pedir que me salvassem. Mas todos, absolutamente todos, se afastaram. Foram rudes ou fingiram que eu não existia. Quando eu já estava completamente desesperada, um senhor gentil finalmente me deixou fazer uma ligação. Liguei para um dos meus amigos, o único número que eu me lembrava, e em lágrimas pedi ajuda. Ele me acalmou e concordamos que eu esperaria em um parque, sentada perto de algum monumento. Eu tinha certeza de que meus amigos definitivamente me salvariam porque éramos, bem, amigos. Mas acontece que eu realmente não entendia as pessoas. E era assustador passar a noite em um banco de um parque, em uma cidade desconhecida. Mesmo a ideia de ter que esperar um pouco mais não ajudava. Para minha sorte, alguns policiais passaram por lá. E quando souberam que eu estava perdida, me levaram para uma delegacia. Me aqueci, me acalmei um pouco e expliquei tudo o que tinha acontecido comigo. Eu até mostrei a eles uma foto do Alex, só para garantir. E eles me disseram algo terrível. Alex nem era seu nome verdadeiro, e ele tinha muito mais que 16 anos. Ele era um criminoso conhecido, que costumava fazer coisas desse tipo. Primeiro, ele ganhava a confiança das pessoas, e em seguida, roubava suas coisas e seu dinheiro. Os policiais só ficaram surpresos quando descobriram o quão jovem eu era. Eles me perguntaram várias vezes se eu precisava entrar em contato com meus pais, mas eu disse a eles que meus amigos viriam me buscar em breve. Eu ainda acreditava nisso. Tive que passar a noite na delegacia. Foi terrivelmente embaraçoso e humilhante. De manhã, a ajuda finalmente chegou. Só que quem veio me salvar não eram meus amigos.
Corri para fora da delegacia e dei de cara com meus pais terrivelmente preocupados. Eles imediatamente começaram a me abraçar e a ver se eu estava realmente bem. Voltamos para casa juntos e lá, com lágrimas e abraços, meus pais me contaram sobre quando eles voltaram para casa e viram que eu não estava lá. Eles ligaram para os meus amigos, passaram a noite inteira procurando por mim e, por algum milagre, encontraram o motorista do ônibus que admitiu ter me levado para aquela cidade. E então, eles passaram muito tempo ligando para todas as delegacias de polícia da cidade até que finalmente me encontraram. Eu estava tão feliz por estar em casa que nem pensei onde meus amigos estavam. Por que ninguém foi me ajudar? Ou por que não disseram aos meus pais onde eu estava? Foi quando meu coração finalmente se partiu. Acontece que nenhum deles sequer tentou me salvar, enquanto eu estava sentada naquele parque. E então, na delegacia, acreditando que meus amigos iriam me ajudar, eles nem se importaram. O amigo para o qual eu liguei desligou a ligação e foi dormir. E os outros decidiram que meus problemas eram apenas meus, e eu mesma tinha que lidar com eles. E foi assim que uma viagem ruim me transformou. Agora, eu não acredito mais em amizade e amor, porque parece que isso não existe na realidade. Mas acredito que tenho os pais mais maravilhosos do mundo, que sempre me ajudam quando estou com problemas. Fizemos as pazes, pedi perdão a eles e agora dou ouvidos ao que eles me dizem. Afinal, eles claramente entendem as pessoas muito melhor do que eu.